Depois de 5 anos de casamento, finalmente dei à luz uma filha. Toda a família ficou radiante. Minha sogra, Margaret Johnson, estava especialmente ansiosa para ajudar a cuidar da minha filha, permitindo que eu me concentrasse na minha carreira sem preocupações. Quando eu estava prestes a entregar minha filha a ela, de repente ouvi uma pequena voz. Mamãe, por favor, não me entregue para aquela velha. Ela vai me vender. Fiquei atordoada quando ouvi aquela voz. Olhei ao redor. A TV estava desligada e não havia nenhum outro aparelho tocando nada. Foi só minha imaginação? Emily, o que você está pensando? Apresse-se e me dê o bebê. Margaret insistiu impacientemente. Minha filha, Lily, tinha acabado de completar 3 meses. Desde que ela chegou, toda a família a adorava. E eu fiquei ao seu lado a cada momento. Mas agora, meu local de trabalho estava me pressionando para retornar. E embora eu não quisesse me separar de Lily, minha sogra se ofereceu para cuidar dela, para que eu pudesse me concentrar em progredir na minha carreira, com a expressão gentil de Margaret na minha frente. Pensei que devia estar imaginando coisas. Enquanto eu me preparava para entregar minha filha novamente, aquela pequena voz soou mais uma vez. Mamãe, não me entregue para aquela velha. Ela vai me vender como noiva criança. Eu me sobressaltei, puxando rapidamente minha filha para perto e observando Margaret com cautela. Eu tinha ouvido claramente aquela voz. Além disso, parecia o que minha filha estava pensando. Embora eu não tivesse certeza do que estava acontecendo, não podia correr riscos. Emily, o que você quer dizer com isso? O tom de Margaret ficou gelado. Só estou tentando te ajudar. Sua velha múmia. Sua suposta ajuda é claramente apenas um esquema para me vender e abrir espaço. Para seu outro neto. Aquela voz inocente me deu um arrepio na espinha. Eu me esforcei para me recompor e respondi calmamente. Sogra, eu pensei sobre isso. Lily ainda é muito jovem e precisa de sua mãe. Eu vou ter outra conversa com meu chefe sobre trabalho. O rosto de Margaret endureceu por um momento antes que ela forçasse um sorriso e dissesse: Olha, o trabalho não pode ser adiado. Eu posso cuidar da minha neta, então você pode se concentrar na sua carreira. Obrigado pela sua gentileza, sogra, mas prefiro ficar com Lily um pouco mais. Com isso, ignorei a expressão descontente de Margaret e me retirei para meu quarto. Assim que tranquei a porta, coloquei Lily no berço e perguntei baixinho. Querida, Lily, era você falando com a mamãe agora mesmo? Lily balbuciou, acenando com suas pequenas mãos e pés. Esperei um momento, mas não ouvi aquela voz novamente. Sentada ao lado do berço, tentei acalmar meus pensamentos acelerados. Hoje tive sorte, não tive reuniões até tarde. Então corri de volta para ver minha linda esposa e nossa preciosa filha. Andrew me envolveu em um grande abraço antes de ir até o berço para pegar Lily delicadamente em seus braços. Ei, pequenina, você sentiu falta do papai? Fiquei perto, sem querer baixar a guarda nem por um momento. Lily acenou com as mãos e os pés energicamente. Não me toque com suas mãos sujas, seu canalha. Seu pai horrível. Fiquei sem fôlego em choque. A voz da minha filha voltou. O que você está fingindo ser? Um bom marido e pai. Seu outro filho tem 6 anos. Você chega tarde em casa todos os dias, dizendo que é trabalho. Mas na verdade está com sua amante e seu filho ilegítimo. Nossa, não aguento mais olhar para você. Naquele momento, Lily fechou os olhos de repente. Seus pequenos punhos cerrados com força. Como se estivesse fazendo um esforço. Eu ainda estava me recuperando das palavras anteriores quando Andrew de repente exclamou. Ela acabou de fazer xixi em mim. Voltei à realidade, notando o rosto de Andrew contorcido de desgosto e ódio. Nenhum pai normal teria essa aparência. Mesmo que um bebê de 3 meses sofresse um acidente com ele. Eu segurei minha raiva e desgosto, pegando Lily dele e dizendo: Esqueci de trocar a fralda dela mais cedo. Andrew correu para se limpar. Enquanto trocava Lily, ouvi sua voz novamente. Mamãe, você é tão lamentável. Você foi mantida no escuro por anos. Sua própria filha poderia ter sido vendida e sofrido. E agora você terá que cuidar do filho daquela amante. Quando ele crescer, essas feras vão trabalhar juntas para destruir você. Eles estão aproveitando a nossa vida. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. O peso daquelas palavras era avassalador. Mas me forcei a digerir tudo. Pelo que entendi dos pensamentos de Lily, parecia que Margaret fingiu querer me ajudar a cuidar de Lily. Mas na verdade pretendia vendê-la em segredo. E Andrew, embora representasse o marido e pai perfeito, tinha uma amante e até um filho de 6 anos. 6 anos! Isso significava que ele devia estar envolvido com aquela amante há pelo menos 7 anos. Na época em que ainda estávamos profundamente apaixonados, na época da faculdade, pensar em quão docemente Andrew me tratou naquela época me deixou enjoada. Se eu tivesse entregado Lily para Margaret sem querer, ela certamente teria me enganado, fazendo-me acreditar que a havia perdido, deixando-me com o coração partido. Então Andrew trazia seu filho para casa depois e encontraria alguma desculpa para que eu o adotasse. Conhecendo meu próprio caráter, eu entendia bem que em minha dor pela perda de Lily, eu estaria vulnerável. Se Andrew inventasse uma história trágica sobre o passado daquele garoto, eu provavelmente o acolheria e o trataria como se fosse meu. Não é de se admirar que Andrew tenha insistido em não ter filhos todos esses anos. Ele só não queria ter um filho comigo porque ele já tinha um lá fora. Conheci Andrew durante nossos dias de universidade. No começo, eu não gostava dele e claramente rejeitava suas investidas. Mas ele não desistiu e me perseguiu por 2 anos inteiros. Por fim, fiquei tocada por sua persistência e iniciamos um relacionamento. 1 ano depois de nos formarmos, nos casamos. Depois do casamento, eu desejava ter filhos. Mas Andrew insistiu que ambos estávamos no auge de nossas carreiras e que ter um filho afetaria nosso trabalho. Então nossa intimidade era escassa e, sempre que isso acontecia, precauções eram tomadas. Então, há cerca de 1 ano, uma noite nós dois ficamos um pouco bêbados. Esquecemos de tomar precauções e acabei engravidando. Fiquei emocionada. No início, Andrew pareceu um pouco hesitante. Mas logo ficou igualmente animado, comprando brinquedos e roupas de bebê.
dizendo que mal podia esperar para conhecer nosso pequeno milagre. Agora que pensei nisso, seria possível que Andrew não quisesse filhos porque ele já tinha um filho em outro lugar? Querida, estou de volta. Enquanto eu pensava nisso, ouvi o som da porta se abrindo, seguido de uma batida. Querida, você está aí? Por que a porta está trancada? Fui até lá, abri a porta e sorri. Devo tê-la trancado sem perceber. O que te trouxe para casa tão cedo hoje? Não é de se admirar. No início, ele parecia desinteressado na gravidez. Mas depois agiu como se estivesse ansioso pela chegada do nosso filho. Naquela época, ele já devia ter começado a tramar tudo isso com minha sogra. Lily também era sua filha biológica. Como ele poderia deixá-la ir? Nesse momento, Andrew retornou, parecendo recém-limpo. Ele me disse palavras doces, mas não ousou segurar Lily novamente. Não consegui evitar um sorriso irônico. Para mim estava ótimo, já que Lily não estava nem um pouco afim de ser abraçada por ele. Emily, mamãe acabou de me dizer que você não está planejando voltar a trabalhar? Andrew perguntou, franzindo a testa. Por quê? Você não disse que tinha resolvido as coisas com sua empresa? Eu respondi levianamente. Sinto que Lily ainda é muito jovem e não consigo suportar deixá-la. Passarei mais tempo com ela e, se o trabalho ficar muito pesado, darei um passo para trás. A verdade é que eu vim de uma família rica com 2 imóveis para alugar e várias unidades comerciais. Depois da universidade, eu poderia facilmente ter assumido os negócios da família, mas gostei da sensação de trilhar meu próprio caminho. Então continuei trabalhando. Agora, porém, proteger minha preciosa filha era minha maior prioridade. E eu não daria a esses dois nenhuma chance de tirar vantagem de mim. Andrew pareceu alarmado. Isso não é aceitável. Suas palavras o fizeram parecer um pouco zeloso demais, e ele suavizou o tom. Você sabe que meu salário não é alto. Nós conversamos sobre dar a Lily a melhor vida, não é? Não consegui evitar rir internamente. Então ele sabia que seu salário não era suficiente. Ele dependia da minha renda para sustentar a família todos esses anos. E daí? Meus pais querem que eu os ajude com a cobrança do aluguel há séculos. Respondi despreocupadamente. Andrew queria dizer mais, mas fingi impaciência. Chega, eu realmente não quero voltar a trabalhar. Só quero ficar com a Lily. Não insista. Além disso, a sogra está ficando mais velha. E eu realmente não confio nela para cuidar da Lily. E se ela a levar para passear e, acidentalmente, a perder? Eu pude ver um lampejo de culpa no rosto de Andrew. O que você quer dizer? Isso é impossível. Eu estava falando de improviso. Vamos deixar esse assunto de lado. Diante disso, Andrew não ousou insistir mais no assunto. Naquela noite, Andrew ficou deitado na cama e adormeceu rapidamente. No entanto, eu estava inquieta, incapaz de encontrar paz. Essa casa parecia cada vez mais insegura. Recusei a entregar Lily a Margaret enquanto voltava ao trabalho. Ela certamente ficaria ansiosa e poderia fazer algo imprudente. Decidi levar Lily de volta para a casa dos meus pais pela manhã. Nesse momento, ouvi passos suaves na porta. Sempre tive uma audição aguçada, o que me permitiu aprender. Um arrepio percorreu minha espinha e rapidamente fechei os olhos, segurando meu telefone firmemente em uma mão enquanto segurava Lily firmemente na outra. Com um suave rangido, a porta do quarto se abriu lentamente. Então, ouvi mais passos suaves. Alguém se aproximou da lateral da cama. Assim que senti essa pessoa tentando alcançar minha filha, de repente abri meus olhos e balancei meu telefone com força na cabeça dela. Ai! Ecoou um grito de dor. Reconheci claramente aquela voz. Era minha sogra, Margaret Johnson. Ela veio roubar minha filha no meio da noite. Fingindo pânico, exclamei. Quem está aí? Quem é? Andrew, acordado de repente. Acendeu rapidamente a luz, vendo Margaret no chão, segurando a cabeça. Ele correu. Mãe, o que aconteceu? Você me machucou. Margaret gemeu de dor. Aquele telefone era duro. E eu o balancei com toda a minha força. Teria sido um milagre se não tivesse doído. Depois de um momento, Margaret olhou para mim, a raiva irradiando dela. Emily, você quer matar sua própria sogra? Você tem um perverso coração. Andrew me lançou um olhar infeliz. Fingi inocência. Acabei de acordar confusa, pensando que alguém estava tentando roubar meu bebê. Sogra, o que você estava fazendo entrando no nosso quarto no meio da noite? A expressão de Margaret vacilou por um momento. Mas ela rapidamente recuperou sua bravura. Eu não conseguia dormir e estava preocupada com minha neta. Então você não precisa ficar se esgueirando. Eu respondi. Eu vou subir logo para amamentar o bebê. Então você pode vir. Margaret ficou sem palavras. Andrew interveio rapidamente para acalmar a situação. Foi só um mal-entendido, mãe. Vou levá-la de volta para o seu quarto para descansar. Com isso, Andrew ajudou Margaret a voltar para seu quarto. Fui na ponta dos pés até a porta de Margaret, esforçando-me para ouvir. Mãe, por que você está com tanta pressa? É porque ela não quer me dar o bebê. Se aquela pirralha ainda estiver aqui, como poderemos trazer meu amado neto para casa? Pensar no meu neto lá fora me dá uma dor no coração. Mas você não pode simplesmente roubar uma criança de casa. Se ela perder o bebê, até Emily vai perceber que tem algo errado. Eu digo que deveríamos nos livrar dela e daquela pirralha. Acabar com isso de uma vez por todas. Mãe, você está louca? Se Emily morrer sem saber o porquê, os pais dela nunca vão deixar passar. Não combinamos de trazer Charlie para casa e deixá-lo aproveitar a vida? Quanto aos pais dela, eu ainda sou jovem. Posso viver mais que eles. Depois disso, não será tarde demais para lidar com Emily. Você não pode agir precipitadamente, certo? De agora em diante, discuta quaisquer planos. Entendi. Como Andrew ainda não havia retornado, corri de volta para meu quarto. Depois de ouvir aquela conversa entre mãe e filho, não tive mais dúvidas sobre a voz que tinha ouvido. Andrew e Margaret, vocês dois são demais. Todos esses anos eles mantiveram uma fachada e tanto. Lembrei de quando fiquei doente na universidade. Andrew procurou metade da cidade à meia-noite para encontrar uma farmácia e me trouxe remédios para o meu dormitório. Depois que nos casamos, sempre que eu mencionava que queria alguma coisa, aquele prato estava na mesa no dia seguinte. Houve inúmeros casos assim. É por isso que nunca suspeitei de nenhum deles. Mas quando eles falavam casualmente sobre se livrar de mim, eles pareciam tão determinados.
até mesmo rangendo os dentes. Como se eu fosse seu inimigo. Mas para ser justo, eu não os tratei bem? Inicialmente, meus pais não aprovaram que eu ficasse com Andrew. E eu implorei até que eles finalmente cederam. No casamento, não pedi um centavo de dote. Minha família comprou a casa e o carro. Depois que nos casamos, o salário de Andrew era de apenas 3.000 libras por mês. Mal dava para suas próprias despesas. Todas as despesas da casa eram pagas por mim. No entanto, nunca me considerei superior. Eu o respeitava e amava e era obediente à minha sogra. Mas como eles me trataram em troca? Eu cerrei os dentes. Eles queriam ver meus pais sofrerem e depois me matar também? Vamos ver quem morre primeiro. Na manhã seguinte, depois que Andrew saiu para o trabalho, Margaret ainda estava dormindo em seu quarto. Talvez eu a tenha deixado inconsciente ontem à noite. Rapidamente peguei Lily e fui para a casa dos meus pais. Embora Andrew tenha sugerido que não haveria perigo imediato, eu não podia correr riscos. Além disso, morar sob o mesmo teto que aqueles dois era repulsivo. Quando meus pais me viram chegar com Lily, eles ficaram emocionados. Minha mãe pegou Lily nos braços, brincou com ela e fez minha filha rir. Meu pai, normalmente severo, parecia afetuoso e gentil enquanto olhava para sua neta. Ver o fio de cinza no cabelo dos meus pais fez meu coração doer e as lágrimas começaram a cair. Pai, mãe, sinto muito. Querida, o que houve? Perguntou minha mãe, com a voz cheia de preocupação. Por que você está chorando? O rosto do meu pai ficou sombrio. Aquele garoto Andrew te chateou? Vou encontrá-lo agora mesmo. Ele estava pronto para sair imediatamente. Eu o interrompi rapidamente. Pai, por favor, não vá. Só me arrependo de não ter te ouvido. Eu não deveria ter ficado com o Andrew. O que aconteceu? Minha mãe perguntou, segurando Lily ansiosamente. Pensei por um momento. A ideia de ouvir os pensamentos de Lily era tão bizarra que meus pais provavelmente não acreditariam. Então, guardei essa parte. Para mim, e só mencionei que suspeitava que Andrew tivesse alguém por perto. Minha mãe ficou furiosa e imediatamente gritou que eu deveria me divorciar de Andrew. Meu pai, no entanto, pediu calma. Querida, a casa e o carro foram adquiridos depois do seu casamento. E o negócio foi um presente para eles depois do casamento. Então, tecnicamente, eles possuem bens conjugais. Se você se divorciar agora, terá que dividir tudo com aquele canalha. Meu pai estava certo. Porém, dada a riqueza da minha família, isso não era uma preocupação. Mas eu não conseguia suportar a ideia. O primeiro passo da minha vingança foi garantir que Andrew fosse embora sem nada. Minha mãe se acalmou e disse: então vamos encontrar evidências do caso de Andrew e pedir o divórcio. Conseguir provas não será difícil, mas isso não é suficiente. Ele não só me traiu, como também queria que a mãe dele vendesse minha filha. Se meus pais não estivessem por perto, eles provavelmente já teriam encontrado um jeito de me matar há muito tempo. Pensei por um momento e disse ao meu pai: pai, você pode me ajudar a encontrar um investigador particular? Preciso descobrir mais sobre aquela mulher com quem o Andrew está saindo. Claro! Meu pai respondeu imediatamente. Pouco tempo depois, recebi uma ligação de Margaret. Emily, onde você estava? Eu respondi em um tom casual. Meus pais queriam ver Lily. Voltarei em alguns dias. Oh, por que você não levou Andrew com você? Margaret fingiu preocupação. Ele teve que trabalhar, então está tudo bem. Bem, então, passe mais algum tempo com seus pais e Lily. Margaret desligou o telefone apressadamente. Para eles, eu ainda era aquela Emily ingênua que se deixava enganar e trair. Voltar para a casa dos meus pais era apenas um acontecimento comum. Eles achavam que eu retornaria obedientemente em poucos dias. As câmeras instaladas eram discretas em miniatura, instaladas enquanto Margaret e Andrew estavam fora de casa. Eu queria contar a eles sobre isso, mas com todo o meu foco em cuidar de Lily, esqueci. Então, eles não sabiam que havia câmeras na casa. Pelas filmagens, vi que depois que Andrew terminou o trabalho, ele não voltou para casa sozinho. Ele foi seguido por uma mulher e um menino pequeno. Parecia que esta era a amante de Andrew e seu filho ilegítimo. Quando vi o rosto da mulher, meus olhos se arregalaram em choque, como se tivessem sido atingidos por um raio. Essa mulher não era ninguém menos que minha antiga colega de quarto da universidade, Sophie Taylor. Quando Andrew estava me perseguindo, Sophie o ajudou entregando cartas de amor e vários presentes. E sempre me disse o quão maravilhoso ele era. Será que eles já estavam de olho em mim naquela época? Sophie era realmente sem coração. Ela veio de uma família pobre. Durante nosso primeiro ano de universidade, para economizar dinheiro, ela pulava o café da manhã e só comia arroz com um vegetal no almoço e no jantar, além da sopa gratuita do refeitório. Ver a luta dela me fez sentir culpada. Então, toda vez que eu ia ao refeitório ou comprava comida para o dormitório, eu pegava um extra, alegando que tinha medo de desperdiçar e a puxava para dividir. Ela era mais baixa do que eu e, às vezes, quando eu comprava roupas, eu intencionalmente comprava tamanhos menores e dizia que não cabia nelas, dando-as diretamente para ela. Ela parecia apreciar minha gentileza, muitas vezes agindo como se importasse comigo. Depois da faculdade, ela gradualmente parou de me contatar. E pensei que ela tivesse voltado para casa. Nunca imaginei que ela tivesse se tornado amante do meu marido e lhe dado um filho. Pensando bem, a riqueza que minha família possuía era algo que eles nunca poderiam ganhar em vida. Não é de se admirar que eles tenham planejado durante todos esses anos. Agora que eu sabia a identidade dessa mulher, seria muito mais fácil pedir para o investigador particular investigar seus antecedentes. Pedi ao meu pai as informações de contato do investigador particular e enviei a ele o nome, a idade, a universidade e o curso de Sophie. Sophie nunca compartilhou muito sobre sua vida pessoal durante a faculdade, então tudo que eu sabia eram aquelas partes do nosso tempo juntas. Mas ter esses detalhes certamente pouparia algum trabalho ao investigador. Depois de conversar com o investigador, voltei para a filmagem. Eu vi Margaret ocupada preparando vários pratos deliciosos para seu precioso neto, enquanto aquele monstrinho corria pela minha casa, causando caos, até invadindo o quarto de Lily, derrubando o berço e destruindo várias bonecas. Mas ninguém ousou repreendê-lo. Sophie entrou no meu quarto, vestiu meu pijama de seda,
Usou meus caros produtos para a pele, e depois se aconchegou com Andrew na minha cama. Andrew logo conheceu outra mulher. Uma figura que chamava a atenção e, mais importante, ela era uma herdeira rica, cuja família possuía uma grande empresa. Ela era particularmente afetuosa com Andrew. Ele rapidamente se esqueceu de mim e de Sofia. Ele não parou para considerar o porquê uma herdeira rica estaria tão interessada nele. Eu lhe dei tanta confiança, fazendo-o acreditar que ele era um homem irresistível. Os pais dela lhe disseram que ela era sua única filha, e o homem que ela gostava seria tratado como um filho, com planos de entregar gradualmente o negócio de família para ele quando Andrew e a herdeira se casarem. Andrew ficou absolutamente emocionado. Naquele momento, voltei da casa dos meus pais. Fiquei lá por mais de 2 meses. Mas eles não pareceram se importar que eu não tivesse trazido Lily de volta. Andrew ainda teve a audácia de me impor um acordo de divórcio. Fiquei atordoada e perguntei: "O que você quer dizer? Você quer o divórcio?" "É isso mesmo." "Emily, estou farto de você depois de todos esses anos. Assine os papéis e vamos nos separar amigavelmente", declarou Andrew arrogantemente, completamente diferente do bom marido que costumava fingir ser. Eu me amaldiçoei interiormente por ter sido tão cega no passado. Mas ainda assim, mantive uma expressão de coração partido. "Querido, por quê? Estamos juntos há tanto tempo. Não fomos sempre bons? E a nossa filha se nos divorciarmos? Ela é só uma garotinha, quem se importa? Se você a quiser, pode ficar com ela." Margaret zombou. Ignorando-a, dei uma olhada no acordo de divórcio. O ganancioso Andrew, tendo se apegado a uma herdeira rica, ainda queria dividir nossos bens conjugais comigo. "Andrew, eu não quero o divórcio. Podemos não fazer isso?" "Emily, você pode parar de ser tão irritante?" Andrew quase gritou. "Não sinto mais nada por você. Não posso continuar assim. Se você não concorda com o divórcio, não me culpe se eu te deixar na mão." Claro que ele estava preocupado. Afinal, a família daquela herdeira era mais rica que a minha. "Assine os papéis logo. Enquanto você ainda é jovem, ainda pode garantir um dote decente e encontrar alguém novo. Se você esperar mais 2 anos com uma criança a tiracolo, quem vai querer você?" acrescentou Margaret condescendente. Enxuguei minhas lágrimas enquanto ria por dentro. Depois de um momento, fingi ter me decidido. "Eu assino, mas não assino este acordo. Andrew, já que você quer o divórcio, terá que sair de mãos vazias. E eu fico com a custódia total da nossa filha." "O quê?" gritou Margaret em pânico. "Por que meu filho deveria ir embora de mãos vazias? Ele desperdiçou tantos anos com você. Ele merece alguma compensação." Margaret realmente não tinha vergonha. Foi o filho dela que me perseguiu como um mosquito persistente. E agora ele me enganou uma e outra vez. E ainda assim ela teve a coragem de pedir uma compensação? Além disso, ela claramente não se importava com a neta. Bem, ela estava disposta a vender sua própria neta. Por que ela se importaria com a custódia? Foi triste ver uma mulher tão focada em herdeiros homens. Mas discutir com ela era inútil agora. Eu disse entre lágrimas: "Não quero o divórcio. Se você não está disposta a deixá-lo ir embora sem nada, então não nos divorciaremos." Andrew hesitou por um momento e saiu para fazer uma ligação. Quando ele voltou, declarou com altivez: "Tudo bem, concordo em ir embora sem nada. Qual é o problema? Emily, você acha que eu me importo com a sua família?" Senti uma onda de alegria. O primeiro passo foi dado. Rapidamente encontrei um advogado e redigi um acordo de divórcio juridicamente vinculativo. Andrew assinou ansiosamente e então levou Margaret com ele quando eles se mudaram da minha casa. Antes de sair, Margaret continuou resmungando sobre querer levar isso e aquilo com ela. Mas depois que Andrew sussurrou algo em seu ouvido, ela sorriu e saiu de mãos vazias. Assim que eles foram embora, mandei jogar os pertences restantes para fora da casa e, rapidamente, anunciei a propriedade para venda por um preço baixo em sites imobiliários. Eu não precisava do dinheiro. Eu simplesmente não queria viver em um lugar que eles ocuparam. No entanto, eu teria que esperar um mês para receber a certidão de divórcio. Suspeitei que Andrew estivesse mais ansioso do que eu. Naquele mês, o investigador particular investigou profundamente os antecedentes de Sophie e me forneceu todas as informações. Ao revisá-lo, descobri alguns fatos intrigantes. A mãe de Sophie tinha sido de fato a amante, mas seu pai morreu quando ela era adolescente. E sua esposa legal era bastante astuta, deixando Sophie e sua mãe sem nada. Quando chegou à universidade, Sophie começou a conviver com muitos homens casados. Não é de se admirar que ela às vezes tivesse surtos repentinos de dinheiro durante nossos dias de faculdade. Na época, eu não tinha interesse em sua vida privada e nunca mais perguntei. Depois de se envolver com Andrew, o número de homens ao seu redor diminuiu, mas um deles manteve contato com ela. Quando vi a foto daquele homem, meu coração disparou. Este homem parecia o filho ilegítimo de Andrew. Não, é preciso dizer que o menino se parecia com ele. Não consegui evitar cair na gargalhada. Aquele neto precioso de Margaret nem era seu neto verdadeiro. Informei Sophie sobre o envolvimento de Andrew com a rica herdeira. Depois que Andrew e Margaret se mudaram da minha casa, eles encontraram um imóvel barato para alugar para morar temporariamente, porque a herdeira havia dito a Andrew que ele poderia se mudar para a grande vila da família dela assim que o divórcio fosse finalizado. Então, Andrew ficou de bom grado naquele lugar de aluguel baixo. Passei o endereço de aluguel para Sophie. Quando Sophie chegou furiosa, Andrew estava na cama com a herdeira. Sophie perdeu completamente o controle e começou a brigar com os dois. A herdeira aproveitou a oportunidade para fugir, deixando Andrew e Sophie brigando na rua. "Seu canalha sem coração! Depois de todos esses anos te suportando, te dando um filho. E é assim que você me retribui?" Andrew puxou os cabelos dela e gritou: "O que eu fiz com você? Não lhe dei dinheiro suficiente ao longo dos anos? Você está mesmo vindo aqui para fazer uma cena? Você deve estar cansada de viver. Seu desgraçado! Juro que vou te matar." A luta deles foi espetacular. Sentei do outro lado da rua, num café, observando com grande diversão. Mas em pouco tempo, Andrew conseguiu encantar Sophie de volta. O investigador particular tirou fotos deles caminhando juntos.
Eu podia imaginar como Andrew tinha resolvido as coisas. Ele devia ter prometido a Sophie que iria se juntar à herdeira e que lhe daria uma vida melhor. Sophie valorizava dinheiro. Ou então ela não teria ficado com Andrew por todos aqueles anos sem nenhum compromisso. Quanto a Andrew, ele não estava pronto para cortar completamente os laços com Sophie, especialmente porque ela lhe dera um filho. Mas tudo bem. O verdadeiro drama estava apenas começando. Um mês depois, finalmente recebi minha certidão de divórcio. Depois de sair do cartório, Andrew me declarou arrogantemente: Emily, sua família pode ser rica, mas eu serei mais rico que você em breve. Se precisar de alguma coisa, ajoelhe-se diante de mim e peça. Talvez, por respeito ao nosso casamento, eu a ajude. Hahaha. Revirei os olhos em descrença. Abri a porta do carro e deslizei para dentro do carro esportivo novo que meu pai havia me comprado para comemorar meu divórcio. Andrew, espero que em alguns dias você não esteja mais me implorando por ajuda. Com isso, não fui embora, deixando Andrew em uma nuvem de fumaça de escapamento. Ele cuspiu irritado, claramente não levando minhas palavras a sério. Afinal, ele estava perdido em sonhos de se casar com uma família rica. O que ele não sabia era que depois de dirigir por um tempo, parei e fiz uma ligação. Você pode sacar agora. Não se preocupe, o dinheiro que prometi a você será enviado integralmente. Andrew descobriu rapidamente que não podia mais contatar a rica herdeira. Não importa quantas ligações ele fez ou quantas mensagens ele enviou. Todas ficaram sem resposta. Ele não teve escolha a não ser correr para o endereço que a herdeira lhe havia dado anteriormente. Quando chegou à grande vila, ele gritou na porta, atraindo a atenção do dono da casa. Esse dono era notoriamente rico e poderoso, conhecido por ter um temperamento terrível. Sem hesitar, ele ordenou que seus guarda-costas dessem uma surra severa em Andrew, quebrando 2 dentes dele. Enquanto isso, o investigador particular que contratei diligentemente me enviou o vídeo da surra de Andrew. Eu assisti repetidamente enquanto bebia vinho tinto. Então abracei minha filha, aproveitando o momento. Minha querida filha, tudo graças a você. Caso contrário, poderíamos ter sido destruídas por aquelas feras. Lily, aparentemente alheia às minhas palavras, balbuciou alegremente, acenando com suas mãozinhas. Mesmo agora, eu ainda não conseguia compreender como eu tinha ouvido os pensamentos de Lily antes. Talvez tenha sido intervenção divina. Nem o céu aguentava mais assistir. Andrew ainda não estava disposto a desistir. Afinal, ele se divorciou de mim, sua rica ex-esposa, por causa daquela herdeira. Se ele não conseguisse se integrar facilmente à vida dela, como sobreviveria depois? Aquela herdeira era sua última tábua de salvação. Além disso, eu já havia enviado provas de sua infidelidade, juntamente com vídeos dele brigando com Sophie e sendo espancado do lado de fora da vila, para sua empresa. Naturalmente, eles não queriam manter um funcionário que pudesse causar problemas. Então o demitiram imediatamente. Entretanto, ninguém na empresa jamais tinha ouvido falar dessa herdeira. Ele foi até a empresa dela, causando uma cena na entrada, proclamando em voz alta que era o namorado da herdeira e futuro presidente. Quem te disse que tem uma herdeira aqui? Nosso presidente tem 2 filhos homens. Que tipo de lunático você é? Andrew ficou completamente perplexo. Isso não pode estar acontecendo! Eu já estive aqui antes, lembra? Eu até andei pela empresa com ela, e várias pessoas estavam sorrindo para nós. Claro que eles se lembraram. Isso porque essa empresa pertencia ao tio do meu amigo. Na época, meu amigo tinha acabado de trazer algumas pessoas para tocar junto com o número da herdeira. Andrew se recusou a sair e fez birra na entrada da empresa, apenas para ser espancado pelos seguranças. Finalmente, ele percebeu. Ele tinha sido enganado. Aquela chamada herdeira nada mais era do que uma acompanhante que eu havia contratado. Seus pais e empresa faziam parte do espetáculo. Não só consegui me divorciar dele facilmente e garantir que ele saísse sem nada, mas também queria que ele experimentasse a queda do céu ao inferno. Afinal, para alguém tão ganancioso quanto ele, o que poderia ser mais doloroso do que ver seus sonhos de se casar e ficar rico se desfazerem? Andrew e Margaret passaram um dia inteiro ajoelhados na minha porta, chorando e implorando pelo meu perdão. Emily, fiquei momentaneamente cega pelos meus desejos. Por favor, me perdoe. Emily, depois de todos esses anos de casamento e com uma filha, você não pode simplesmente abandoná-lo. Emily, por favor, venha conversar comigo. Sinto sua falta e da Lily. Enquanto isso, segurei Lily e fiquei perto da janela, observando calmamente a desordem deles. Eles devem ter suspeitado que tudo isso era um plano meu. Mas e daí? Eles estavam encurralados e tinham que implorar pelo meu perdão. Deixei-os cozinhar por um dia e, quando o sol começou a se pôr, pedi a alguém que entregasse a eles um relatório de teste de paternidade. Foi um teste de paternidade que mostrou que Andrew e seu filho precioso não eram biologicamente relacionados. Andrew já havia morado com aquele filho na minha antiga casa, então conseguir o cabelo dele foi fácil. O relatório afirmava claramente que eles não eram pai e filho. O que diz? Perguntou Margaret, incapaz de compreender o documento. As mãos de Andrew tremiam enquanto ele olhava para o relatório, como se estivesse tentando fazer um buraco nele com seus olhos. Depois de um momento, ele gritou de repente: "Essa vadia! Vou matá-la!" Com isso, ele inexplicavelmente encontrou forças para pular e correr. Margaret ficou surpresa e rapidamente o agarrou. "Filho, o que você está fazendo? Quem você vai matar?" "Sophie, aquela vadia." "Filho, o que está acontecendo?" "Não importa o que aconteça. Você precisa pensar no meu neto." "Calha a boca!" Andrew gritou para a mãe. "Esse nem é meu filho." "Você não tem neto, entendeu? O que você acabou de dizer?" Margaret olhou para ele em choque. Seu rosto ficou pálido e, depois de um momento, ela revirou os olhos e desmaiou. Andrew nem olhou para ela, correndo para confrontar Sophie. Pedi para a equipe tirar Margaret da minha casa. Aquela mulher má não deveria morrer na minha porta. Isso seria azar.
Andrew foi confrontar Sophie sobre seu filho. Com o teste de paternidade em mãos, Sophie não tinha como argumentar. Além disso, Andrew mal lhe dava dinheiro ultimamente. Então ela já estava infeliz com ele. Eles começaram a discutir, o que rapidamente evoluiu para uma briga física, e no caos, Andrew acidentalmente matou Sophie. Em pânico, ele tentou fugir, mas foi preso pela polícia antes mesmo de poder deixar a cidade. Andrew foi condenado à prisão perpétua e, pouco tempo depois, ouvi dizer que ele havia sido morto em uma briga na prisão. O filho de Sophie foi enviado para o orfanato St. Anne, enquanto Margaret... Eu a vi um dia quando estava dirigindo com um amigo, comprando comida na rua. Ela parecia completamente perturbada, seu estado mental claramente instável. Eu apenas olhei para ela antes de desviar o olhar. Não senti nenhuma simpatia por alguém que tentou vender minha filha e me queria morta. O karma as alcançou. Ela recebeu o que merecia. Alguns meses depois, enquanto brincava com meus pais e Lily, de repente ouvi a voz da minha filha novamente. Uau, o vovô e a vovó são tão legais, mas é uma pena que ambos falecerão em 10 anos devido a uma doença. Fiquei surpresa. Então, se eu não tivesse ouvido os pensamentos de Lily desde o começo, ela teria sido vendida. Eu teria adotado o filho de Sophie e, em 10 anos, eu morreria de doença, deixando vulnerável a Andrew e seus planos. Em 10 anos, meus pais estariam na casa dos 60. Se não estivessem doentes, certamente não faleceriam tão cedo. Eu pulei de pé. Pai, mãe, precisamos ir ao hospital agora mesmo para um check-up completo. Embora Lily não tenha mencionado nenhuma doença específica, eu acreditava que se eu prestasse mais atenção à saúde dos meus pais a partir de agora e os fizesse exames regulares, eu poderia mudar nosso destino. Afinal, eu já tinha mudado a história uma vez. Fim, que Deus te abençoe.